Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos iniciar os nossos estudos sobre uma unidade temática da Educação Física, que é a ginástica. Vocês já estudaram, vocês já viram que a Educação Física, ela se divide em algumas unidades temáticas. Quais são? Jogos, lutas, danças, esportes, práticas corporais de aventura e a ginástica. Ginástica é apenas uma unidade temática da educação física. Muitas pessoas confundem, muitas pessoas imaginam que a educação física é limitada a apenas uma unidade temática. Qual seria? Esportes, que de fato é a unidade temática que é mais trabalhada no ambiente escolar. Mas aqui nós iremos aprender um pouquinho sobre a ginástica. Vou falar da origem, a história, vou trazer algumas classificações da ginástica e nós vamos falar sobre os principais fundamentos, tá? Então a aula está organizada dessa forma aqui, ó. A origem da ginástica, a história, conceito, como foi a evolução dentro da ginástica, a ginástica segundo a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, classificação da ginástica e vamos falar sobre os fundamentos, tá? Então, a origem. A ginástica enquanto atividade física tem suas origens na antiguidade, uma vez que os exercícios típicos do esporte já eram desempenhados pelos homens pré-históricos, com o intuito de se protegerem de ameaças naturais. Então, vou circular aqui para vocês, ó, exercícios típicos. Quais são esses exercícios típicos dessa unidade temática, dessa prática corporal que é a ginástica? São esses aqui, ó, o saltar, o equilibrar, o rolar, girar, o trepar e o embalar, balançar. Esses são os movimentos corporais básicos que são realizados dentro da ginástica. Porém, os homens pré-históricos, como eu circulei para vocês, eles executavam esses gestos motores com o intuito de quê? De se protegerem de ameaças naturais. Buscando o quê? Olha a setinha aí, ó, a sua sobrevivência. Então ele realizava esses gestos motores de forma o quê? Inconsciente, de forma natural. Se nós formos pegar aqui, ó, o saltar também está dentro de uma prática corporal, de um esporte, que seria qual? O atletismo. Quando tem o atletismo, ele divide-se em três modalidades: saltos, arremessos e corridas. Então está aqui, ó, saltar. Percebam que no conceito também fala de exercícios típicos do esporte, porque hoje a ginástica ela já sofreu esse processo de esportivização. Mas anteriormente, na sua origem, ela surge de forma inconsciente. Percebam que quando eu falo de história, por exemplo, da educação física, o surgimento do atletismo, o surgimento da ginástica, tudo envolve essa questão, tudo está relacionado com a sobrevivência do indivíduo, porque esses conceitos de origem, eles se confundem ali do que é educação física, do que é atletismo, do que é ginástica. Tranquilo? Vamos avançar. A história. Foi na Grécia que a ginástica ganhou grande destaque, se tornando o elemento fundamental para a educação física dos gregos. De fato, os mesmos a conceberam como uma forma de busca por corpos e mentes sãos. Na história da educação física, quando nós estudamos, vocês viram lá que existiram algumas civilizações que contribuíram bastante para a evolução da educação física. Eu estou falando da educação física no geral. E essa evolução desses povos também influenciou bastante na evolução da ginástica. Os povos gregos, eles começaram a ter essa preocupação com o corpo. Eles perceberam que a prática de exercícios físicos trazia uma série de benefícios. Eles eram muito preocupados com questões estéticas, ter um corpo forte para poder guerrear.
Então, a civilização grega contribuiu bastante. Então, está circulado aí, ó, na Grécia, como forma de busca por corpos e mentes sãos. Aqui já era o quê? Eu coloquei aí para vocês, ó, a preparação guerreira. Já preocupavam-se com a preparação guerreira. E também, como eu já falei para vocês ainda há pouco, preocupação com a estética. O conceito de ginástica. Pronto, falei um pouquinho para vocês da origem, falei da histórica, do processo evolutivo, um pouquinho da ginástica. Vamos aqui agora para o conceito. A palavra ginástica é originária do grego, que significa treinar e, em sentido literal, exercitar-se nu. Forma como os gregos exercitavam-se no período em que a ginástica se destacou. A ginástica é uma prática corporal que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade, coordenação motora e outros. Então, eu vou circular bem aqui para vocês, ó. Força, flexibilidade, coordenação motora e etc. Isso tudo aqui está dentro de quê da educação física? São capacidades físicas. Então, o indivíduo ele percebeu que, com a prática contínua de alguns exercícios físicos, ele iria melhorar as suas capacidades físicas, que é a força, que é a flexibilidade, que é a coordenação motora, que é o equilíbrio, que é a agilidade, que é a resistência cardiorrespiratória. Tudo isso são capacidades físicas. A evolução. Quando eu dei uma aula para vocês, ó, de origem e evolução da educação física, eu trouxe esse slide. Tá aqui o slide, ó. Ó o tema da aula. Origem e evolução da educação física. Aí, na evolução da educação física, existiram vários marcos temporais e vários acontecimentos foram acontecendo ali. A educação física, ela se dividiu lá na Idade Média, na época da Renascença. E quando eu falei para vocês da educação física na contemporaneidade, eu falei o que para vocês? Que existiram 4 grandes escolas que marcaram esse período. E esse período aqui ele foi conhecido como o quê? Movimentos ginásticos. 4 grandes nações europeias influenciaram bastante com a evolução da educação física. Quais foram elas? A alemã, a sueca, a francesa, a inglesa. Todos esses movimentos aqui, eles levaram o nome de movimentos ginásticos. Percebam que a ginástica estava, mais uma vez, aqui dentro desse visual que nós estamos tendo. Então, ginástica também já foi um termo muito utilizado, isso na década de 70, de 80, quando o indivíduo ia, por exemplo, fazer uma musculação. O indivíduo ia para a academia, hoje nós falamos assim, ó, eu vou ali fazer uma musculação. Antigamente, falava-se, eu vou ali praticar uma ginástica. A ginástica esteve aqui no todo o nosso histórico. Tá aqui, ó, os movimentos ginásticos. Circulei tudo aqui. Isso aqui são os movimentos ginásticos. A ginástica na atualidade. Como é que ela acontece hoje na educação física? Eu falei para vocês na introdução da nossa aula das unidades temáticas da educação física, né? Tá aqui, ó. São os esportes, a luta, a dança, os jogos, as práticas corporais de aventura e, por último, aqui está a ginástica. E nesse processo evolutivo da ginástica, de onde ela vem de forma inconsciente, que o homem executava movimentos ginásticos, mas buscando a sua sobrevivência, e eu falei lá mesmo na origem que sofreu um processo de esportivização na educação física na contemporaneidade, a ginástica passou a ser um esporte. O que é o esporte, professor? É aquelas práticas corporais que existem regulamentos, existem regras, existem confederações. Existem as regras, elas são bem rígidas e devem ser cumpridas pelos atletas. O esporte ele visa
um alto rendimento, ele visa uma performance, ele visa uma melhor execução de movimentos. Então, dentro dos esportes existem várias classificações. Existem os esportes de marca, esporte de invasão, esporte de precisão, esportes de rede, e existe uma classificação que é esporte técnico combinatório. Dentro desta classificação de esporte que enquadra-se a ginástica. A ginástica é um esporte técnico combinatório. O que seria um esporte técnico combinatório? Tá ali para vocês, ó. Reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnicos combinatórios. Por exemplo, tá aqui, ó, a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística, saltos ornamentais. São exemplos de esportes técnico combinatório. Tá aqui, ó, a ginástica artística e também a ginástica rítmica. Professor, então o que seria ginástica? Ginástica puramente. Segundo a ginástica, a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, são propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar as classificações adotadas. Então, existem 3 classificações da ginástica segundo a nossa Base Nacional Comum Curricular. É aqui, ó, é a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização. Vamos falar uma por uma para vocês. A ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corporais que tem como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Daqui a pouco eu vou chegar numa classificação também da ginástica, que ela se classifica de 2 formas: a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. Então, a ginástica geral, elas não são muito bem organizadas, né? Ela tem ali, o indivíduo executa vários movimentos, ele faz uma prática de exercícios acrobáticos com uma certa expressividade corporal. Não visa aqui a competição, visa às vezes apenas o movimento corporal em busca de saúde, sair do estado de sedentarismo. A ginástica de condicionamento físico, ela já é um pouquinho diferente em relação à ginástica geral. Se caracterizam-se pela exercitação corporal, orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas. Vou circular aqui para vocês, ó. Sessões planejadas de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidos. Então, quando eu falo desse planejamento, são movimentos repetidos, nós podemos imaginar, nós podemos nos remeter a um conceito que eu já dei para vocês esse período numa das nossas primeiras aulas. Isso aqui pode ser classificado como o quê? Como exercício físico. Professor, o que é exercício físico? É toda aquela atividade física que é planejada, estruturada, repetitiva, que visa a melhoria dos componentes físicos do indivíduo, que visa a melhoria das capacidades físicas do indivíduo. Está bem aqui, ó, manutenção da condição física individual. Tranquilo? Vamos avançando. E a ginástica de conscientização reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios,
voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o seu próprio corpo. Uma prática corporal, ela não fica às vezes ali sozinha, ela tem elementos de outras práticas corporais. Dentro da educação física existem também as práticas alternativas, como quais, professor? Como o yoga, como a meditação, que são práticas que o indivíduo leva muito em consideração ali a respiração. O próprio Pilates também, que faz muita força, mas leva muito a questão do respirar. Um dos princípios dos Pilates lá é a respiração. Então, e tem essas práticas alternativas. Então, a ginástica de conscientização visa isso. É melhorar a postura do indivíduo, para que o indivíduo tenha uma melhor conscientização. O Pilates também fala dessa questão da conscientização, por exemplo. Então, uma modalidade, algo que é praticado, ele não tem só as características dele ali sozinho. Ele tem algo que ele traz de algumas outras práticas. Aqui no caso a ginástica de conscientização tem muito a ver com essas práticas alternativas, tá? Aí a classificação da ginástica, falei para vocês ainda há pouco. Tipos de ginástica, existem dois: competitiva e a ginástica não competitiva. Vamos visualizar aqui, ó. A ginástica competitiva, ela pode ser a acrobática, a artística, a rítmica e a de trampolim. Não vou especificar aqui porque nós teremos aulas voltadas para cada uma desses tipos de ginásticas aqui. Então não se agoneiem. Mas essas aqui são as competitivas. As ginásticas não competitivas. Nós temos o contorcionismo, a ginástica laboral, a ginástica localizada, a hidroginástica. Essas ginásticas aqui não são competitivas, tá? São práticas que são realizadas por indivíduo ali, busca e manutenção da sua saúde. São práticas também que são realizadas como exibicionismo, por exemplo, contorcionismo, está muito no espaço circense, né? Nos circos aparecem lá os indivíduos que são contorcionistas, que têm uma boa flexibilidade, que têm uma boa mobilidade articular. Aí alguns fundamentos aqui da ginástica. Trouxe 5 para vocês. Nós temos as aterrissagens, que é utilizar o corpo para absorver o impacto durante a aterrissagem. Pode ser sobre os pés, sobre as mãos, com os movimentos de rotação e sobre as costas. Coloquei uma imagem aqui, ó, de uma atleta realizando o salto sobre o cavalo. Ela vem, existe uma raia ali, ela faz uma corrida, uma raia de 25 metros. Existe aqui embaixo aqui uma espécie, uma cama elástica, onde ela pega um certo impulso, apoia-se aqui no cavalo com as mãos e ela executa um salto. Aí vai da destreza de cada atleta, a forma que ela vai realizar o salto. Aí a aterrissagem é a forma que ela pisa aqui no colchão. Um salto cravado, cravou, aí ela vai ter uma boa pontuação. Se ela sair desse limite, dessa linha branca, a pontuação não vai ser tão boa. Existem alguns critérios. Aí aqui nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, eu estou falando de uma ginástica o quê? De uma ginástica competitiva. No caso aqui, qual ginástica? A ginástica artística, que também leva o nome de ginástica olímpica. Nós temos os deslocamentos. É a aplicação da contração muscular, que é a força interna, para mover o centro de gravidade. Pode ser sobre os pés, em apoio ou em suspensão. O deslocamento é a forma que a atleta se movimenta ali naquele tablado, naquelas apresentações. Aqui ela está realizando um salto. Posições estáticas. É a relação entre a base de apoio e o centro de gravidade. Quanto mais próximo estiverem, mais você terá estabilidade. Pode ser em apoio, suspensões, em equilíbrio. Coloquei uma imagem ali de umas ginastas treinando ali na trave de equilíbrio, como o próprio nome já sugere. Elas estão ali trabalhando o seu equilíbrio. Rotações. Para que seja feito o movimento de rotação, é necessário que a força não passe pelo centro de gravidade. Quanto mais longe for o movimento em relação ao centro de gravidade, maior é o efeito rotativo. Está aqui a atleta realizando uma rotação.
E os saltos, por último, é aquela aplicação da força para produzir um rápido deslocamento do centro. Pode ser executado com as duas pernas, com as mãos ou com apenas uma das pernas. Aqui ela está realizando um deslocamento através de um salto. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?